Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância, o ESTAD. O ESTAD tem vários. E como é que você pode estudar conosco? Nós seguimos um programa diferente. Este curso foi pensado para pessoas que não podem estar no seminário presencial de segunda a sexta. Também para pessoas que querem fazer no conforto do seu lar. E quais são as vantagens? É você assistir quantas vezes quiser a mesma aula, é você assistir na hora que você quiser, como puder. É você pegar uma aula e assistir 10 vezes, ou assistir a mesma aula 10 vezes, você reparte. Então, você tem a liberdade de assistir, o material é enviado gratuitamente e você não abre mão do conteúdo, qualidade, da profundidade desejada. Então, a gente faz como? A gente começa com um de 2 anos, onde a gente estuda as cartas de Paulo, as grandes doutrinas da Escritura, do cristianismo. No terceiro ano, a gente estuda os evangelhos, a gente estuda, se a pessoa quer, ela pode parar aqui nos 2 anos, no básico. Se ela quer se aprofundar, ela estuda um pouco mais, estuda os evangelhos, as parábolas, as cartas gerais, Tiago, a Judas. E se ela quer fazer um curso avançado, ela estuda mais um ano. Ela vai estudar hebraico, grego, exegese, hermenêutica, homilética. Então, quem estudar conosco? Eu disse, professor, eu queria saber, queria ter mais informações. Então, tá aqui. Você mandou uma mensagem no WhatsApp para ter informações desse curso. 85, que é o número de Fortaleza, 98938 Então, manda a tua mensagem do WhatsApp, pede as informações, que nós teremos todo o prazer em enviar estas informações para você. Então, você pode começar e fazer só o básico, 2 anos. Você pode fazer só o médio, 3 anos, ou você pode completar os 4 anos. Agora, tem uma observação. 4 anos, se a pessoa fizer de segunda a sexta. Se ela fizer um dia por semana, como é o que a gente recomenda, então demora um pouco mais. Aqui é um curso para quem quer entender as escrituras, conhecer a Deus e amar a Deus. Não é um curso só para diplomar, é um curso que visa capacitar obreiros para realizarem a obra de Deus. Nós vamos agora para a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho de João, e nós vamos ver a cura do cego de nascença. Nós já vimos que João pega um acontecimento da vida de Jesus, uma cura, um milagre, e aí ele conta. E dali ele vai desenvolver um tema, porque esse evangelho foi escrito com o objetivo de evangelizar, principalmente os judeus da diáspora, aqueles judeus que estão fora de Israel, que estão espalhados entre as nações e que falam a língua grega. É claro que ele também quer evangelizar os não-judeus, os gentios. Então, ele tem uma abordagem, falar de um sinal,
de falar de um milagre, de falar de um acontecimento, desenvolver um debate e depois ter uma conclusão. Qual será a, a resposta das pessoas, dos ouvintes? Será em fé ou sem fé? Então, nós vamos ver hoje essa cura do cego de nascença no capítulo 9. Eu sou o professor Gilberto Rebouças. Nós vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez estamos na tua presença, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Pedimos que isso seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Jesus agora vai falar do sinal. João, o evangelista, vai falar do sinal. Ele diz que Jesus vinha caminhando e percebeu um homem cego de nascença. E aí, como é maravilhoso perceber que ninguém passa desapercebido por Jesus. Ninguém que tem uma dor, ninguém que tem um sofrimento, passa. Viu, ele olhou, né, um cego de nascença. Aquilo chamou a atenção de Jesus Cristo. Isso é tremendo, saber que a dor não é não vista por Jesus Cristo. Saber que o nosso sofrimento não é algo que Jesus ignora. E os discípulos perguntaram: Senhor, há uma crença de que tudo que nós temos, todo mal, ele é oriundo de um pecado. E aqui os discípulos perguntam: quem pecou? Existem casos, como é o do paralítico do tanque de Betesda, onde Jesus diz: tem cuidado, para que para que não aconteça algo pior. Mas aqui é um caso diferente. Então, há uma pergunta: quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse assim? E aí Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Isso não quer dizer que Deus o criou desse jeito para depois curá-lo. Significa que aquilo aconteceu e que nessa dor, nessa doença, nessa incapacidade de enxergar, porque aqui João vai falar que esse Jesus que é a luz do mundo é capaz de ser visto por alguém que é cego desde que saiu do ventre da mãe, mas que é incapaz de ser visto pelos líderes religiosos. Então, João quer trazer essa temática, essa discussão de quem pode ver o Cristo, quem pode ver o Hamashia, o Messias. Ele vai mostrar alguém que tinha tudo para não enxergar, para não vê-lo, e esse viu. E tinha uma liderança acostumada com as escrituras, que tinha tudo para ver e não viu.
E aí Jesus diz, olha, ele nasceu assim, e nele vai se manifestar a erga, as obras de Deus. Nele eu vou fazer maravilhas. Em quem sofre, quem geme, quem passa a vida toda no sofrimento, não é alheio a Jesus Cristo. Não é indiferente, não passa batido. Aí Jesus diz, olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus diz, olha, eles vão me matar. Enquanto eu estou vivo aqui, eu sou a luz do mundo. O mundo está em pleno dia. Porque eu ilumino esse mundo, eu sou a luz que ilumina. Mas está chegando a hora da minha morte. E quando eu morrer, essa luz vai se apagar por algum tempo. E ninguém vai poder trabalhar. Jesus usa essa metáfora, João usa a metáfora, de que as pessoas trabalhavam de dia e não à noite. E Jesus diz, a noite está chegando. Aí ele diz, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Aconteceu um milagre. Mas o que que acontece? Lembremos, lá do Gênesis, que Deus pega o pó da terra e faz dele um ser humano, só que esse ser humano era semelhante a uma estátua, sem vida. E aí Deus sopra o ruach, o espírito, e aquele ser humano tem vida. E agora Jesus vai fazer semelhante. Vai colocar um embaixo sobre os olhos desse homem. E vai dizer, vai te lavar no tanque de Siloé. E João traduz. E significa que João está escrevendo para pessoas que não tinham ainda as informações do que era Siloé. E aí ele traduz esse tanque de Siloé. Siloé vem de Shiloah, que quer dizer o. Então, aquele cego já iria ter a primeira indicação de que Jesus que o curou era aquele enviado que as Escrituras tanto preconizavam, tanto anunciavam. O Messias, o ungido. Mas o que acontece? Jesus fez lodo, fez um empasto, e isso era considerado trabalhar, esmagar alguma coisa, fazer uma espécie de plástico, era considerado trabalhar. E o grande problema aqui é porque Jesus faz isso em um dia de sábado. Nós vamos ver que naquela época, como hoje, as pessoas valorizam mais rituais religiosos do que o bem-estar daqueles que sofrem. As pessoas estão mais preocupadas com guardar dias, com observância de rituais, do que com a dor do seu próximo. E Jesus vai nos ensinar que o sábado é o dia
onde Deus trabalha para abençoar, para fazer o bem, onde o sábado não é um dia de descanso para a gente ficar de perna para o ar, deitado eternamente em berço esplêndido, mas é o dia da ação divina, mas é o dia onde não a gente descansa, mas onde a gente faz o cansado descansar, onde a gente faz o sofredor sentir alívio. É isso que Jesus vai ensinar. E aí aquele homem foi no tanque de Siloé, ele sabia, rapaz, eu fui lá no enviado e fui curado. E aí o que que acontece? O povo vê aquele homem curado e leva ele para um tribunal dos fariseus. Lá os fariseus, que eram os experts na lei, e os vizinhos daquele homem vão levá-lo para os fariseus. Ele vai ser interrogado, ele vai estar agora diante de uma espécie de tribunal. E provavelmente ele está numa sinagoga. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Como é que você, que era um cego de nascença, agora você enxerga? Respondeu ele, o homem chamado Jesus. Ele ainda não conhece bem a Jesus, mas o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Esse homem agora já começa a dar testemunho. Ele já se torna uma testemunha de Jesus Cristo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E prestem bem atenção, e era sábado, o dia que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Era sábado. E era sábado. Então, fazer lodo era considerado trabalhar. Então, para esse povo, Jesus quebrava o sábado. Então, tudo isso aqui é por causa do sábado, essa discussão que já vem se arrastando há algum tempo. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu. Então, esse homem agora vai dar testemunho no tribunal, lá dentro da sinagoga. Aplicou lodo aos meus olhos, lavei e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Então, os fariseus, entre a multidão, surgiu agora uma divisão. E alguns diziam: olha, esse homem não é de Deus. Não guarda o sábado. Ele quebra o sábado, faz lodo, faz em plástico, trabalha no sábado. Então, não pode ser de Deus. Mas aí surge o segundo grupo. O segundo grupo dizia, outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? Então, o segundo grupo agora já pensa diferente. O primeiro grupo, dentre eles, dizia o seguinte: esse homem é um pecador, não guarda o sábado. Mas outro grupo, dentro dos fariseus, lá dentro da sinagoga, disse: espera aí, é diferente.
Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve dissensão entre eles. Agora, até entre os fariseus, está havendo uma divisão. Tem um grupo que diz: esse homem não é de Deus, que não observa o sábado. O outro grupo, o segundo grupo, diz: não, espera aí. Se ele for um pecador, como é que ele pode fazer tais sinais? E agora eles estão divididos. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Agora, esse cego, veja que João está dizendo ao homem que fora cego, ao ex-cego, que esse cego agora é um porta-voz de Jesus. Esse cego que agora vê, ele agora é um mensageiro. Alguém que era desprezado, alguém que passou a vida toda sendo visto por causa da sua dor, agora é o instrumento de Deus para testificar, e esse homem está testificando, está sendo uma testemunha de Jesus. Perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E aí o cego diz que é profeta. Respondeu ele. Os judeus acreditavam que antes do Messias viria um profeta, Elias, ou outro profeta, ou o Messias. Então, esse homem, por enquanto, diz: olha, uma coisa eu sei, que ele é de Deus, que ele é um profeta. E aí o povo não vai imaginar que esse homem era um cego de nascença. Eles vão achar que é muita coisa, eles estão divididos. Então, eles vão chamar, convocar os pais para uma reunião, para testemunharem lá. Então, agora, num julgamento. E agora os pais vão ter que prestar esclarecimento. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. Os pais vão ter: é este o vosso filho que vós dizeis nasceu cego? Como, pois, vê agora? Só que um monte de questões, tem um monte de perguntas. Então os pais responderam: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: tem idade, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que alguém que confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai. Então, acima de 13 anos, um menino já era responsável por si mesmo perante a lei. Podia ser interrogado. Esse homem aqui tinha bem mais. E os fariseus já tinham decidido: olha, quem confessar que esse Jesus é o Messias será expulso da sinagoga. E não apenas expulso do prédio, mas expulso do hall de membro. Era alguém excomungado. Esse cego que ninguém procurou ajudá-lo. E agora, porque ele foi curado no sábado, os pais têm medo. Os pais vão lá e dizem: nosso filho, mas eles não querem se misturar, eles não querem, eles estão com medo. Eles estão assustados com esse tipo de religião que impõe o terror, com esse tipo de religião que expulsa quem crê, com esse tipo de religião que, ao invés de manifestar amor, perdão, compaixão, é um tipo de religião que infunde medo, que semeia o terror,
Então, esses pais não tiveram coragem de reconhecer o grande milagre. E aí eles disseram, olha, é nosso filho, sim. Nasceu cego, sim. Agora não sabemos. Porque eles têm medo de serem expulsos. Eles têm medo da liderança religiosa. Engraçado, você não vai ver ninguém, a não ser os demônios, com medo de Jesus. Mas o povo teme essa liderança. Eles já tinham decidido. E quanta gente prefere ficar nos templos do que enxergar a verdade? Quanta gente tem medo de, enxergando a verdade, não ter mais lugar na religião? Quanta gente prefere se acovardar? Quanta gente prefere ser amedrontado? Quanto a gente prefere a zona de conforto da religião, do ter que ter coragem de ficar ao lado de Jesus? Os pais desse homem tinham para dizer, olha, nós queremos agradecer a Deus, mas eles estavam com medo de serem expulsos, de serem amaldiçoados. Eles não queriam problemas. E você tem Jesus, você tem problemas. Se você tem Jesus Cristo, você vai ter problemas. Alguém que não quer problema, eu não indico ser seguidor de Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo é isso aí. Ser encontrado por Jesus, conseguir enxergar a vida, deixar a cegueira espiritual e física, mas corre o risco de ser chamado, de ser inquirido, interrogado, de ser amedrontado, de ter a família chamada, mas é ter a coragem de dar um testemunho, é ter a coragem de estar disposto a abrir mão de toda a religiosidade por Jesus Cristo e fazer como o apóstolo Paulo. Todas essas coisas eu abri mão e as considero como refúgio pelo conhecimento de Jesus Cristo. Paulo abriu mão de toda a religião pelo conhecimento de Jesus Cristo. Esse cego aqui que agora vê essa mesma coisa. Então, era assim, você tinha uma escolha. Você conhecesse a Jesus, você tinha duas alternativas. Você ficava com a religião, que rejeitava Jesus, dizia que ele não era o Cristo, ou você dizia que ele era o Cristo, mas tinha um preço. Essa decisão tinha um preço. Era ser expulso da sinagoga. Que tipo de decisão nós temos tomado? Será que hoje tem implicação a pessoa ser cristão? Será que hoje nós temos um preço para o nosso cristianismo? Porque muitas vezes, quando você realmente conhece a Jesus e começa a enxergar, a religião te larga, a religião te abandona, a religião não quer gente.
que conhece a Jesus, que entende a Jesus, que segue a Jesus Cristo. Gente que abriu os olhos, gente que começou a enxergar. E aí agora esse povo tinha que escolher. Os pais fizeram sua escolha. Os pais não foram perguntar ao filho: onde é que está esse homem que te curou? Queremos conhecê-lo. Não. Os pais preferiram ficar na sinagoga. Os pais transferiram tudo para o filho. Disseram: olha, ele aí é com ele. Nós não queremos nos meter nisso. Nós estamos muito bem, obrigado, aqui na sinagoga e não queremos perder o nosso assento, o nosso nome no hall de membros. E aí eles vão, já que agora tem a certeza que aquele homem era realmente cego de nascença, que foi operado um grande milagre, vai haver uma segunda, eles vão chamar de novo o homem que fora cego. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, conte a verdade. Diga agora, mostre a glória apenas a Deus. Porque esse homem aí é um pecador. Vamos dar glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aí, o ex-cego, tremendo, ele retrucou. Olha, agora ele está discutindo com os teólogos, com os donos da religião. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora. Agora esse homem é capaz de uma visão espiritual, porque ele não foi curado apenas dos olhos, ele foi curado da mente, da sua mentalidade de religioso. Ele agora consegue enxergar coisas que os olhos físicos não veem. Esse homem diz: olha, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente pode dizer eu era cego, mas agora eu vejo, agora eu entendo, agora eu compreendo, agora ninguém mais me tapeia, ninguém mais me guia, me induz, é ele que me guia? Perguntaram-lhe, pois, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Pergunta de novo, eles querem ver se há uma contradição. E ele respondeu, já vos disse, não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Eu já respondi. Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? É muita coragem. Quando a pessoa enxerga, a pessoa fica com coragem. Quando a pessoa começa a compreender a mensagem do Cristo, ela não consegue mais ficar calada. Ela tem uma coragem, ela sabe que ela não vai ser acolhida, que ela não vai ser ouvida, mas ele está disposto a testemunhar. E ele diz assim: olha, aquele povo que queria pegar esse homem numa contradição, que ele desse um relato diferente, ele disse: olha, eu já disse, vocês querem ser discípulos dele? Aí o povo ficou, os líderes do tribunal da sinagoga ficaram injuriados. Aí diz assim: então o injuriaram. Agora vamos dizer um monte de coisa. E lhe disseram. Agora ele diz um monte de coisa com aquele homem, solta os cachorros naquele ex-cego. E diz assim: discípulo dele sejas tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Eles dizem: nós seguimos a Moisés. Você siga esse homem.
Aí eles dizem, por que que eles são discípulos de Moisés? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Mas nós sabemos que Deus deu a lei a Moisés, lá no monte. Isso aí, não temos nenhuma informação. Nós somos discípulos de Moisés. E aí respondeu o homem, como é que pode? Eu fico assim tremendo, como é que esse homem, você vai perceber que esse homem não foi curado dos olhos apenas. Ele foi curado da maior cegueira, que é a cegueira espiritual, que é o engano desse mundo. Esse homem não apenas enxerga casas, árvores, o céu azul, o sol brilhando. Não, ele consegue enxergar coisas que os líderes que achavam que viam não enxergam. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Ele diz: vocês têm um referencial que é Moisés. Mas esse homem, vocês não sabem quem é, de onde veio, quem o enviou. Mas vocês não perceberam que, apesar de vocês não saberem, ele me abriu os olhos. Vocês não viram o milagre. Isso não é suficiente para vocês perceberem que não é comum, que ele não é qualquer um. Aí sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém é temente a Deus e pratica a sua vontade, é esse o homem. O homem agora é um teólogo. Sabe por que muita gente ainda não testemunha firme de Jesus? Porque muita gente ainda não tem os olhos abertos. Porque religião não abre olhos espirituais. Porque só Jesus, quando ilumina, quando irradia sua luz, quando resplandece sua luz nas trevas, na nossa cegueira espiritual, é que a gente consegue compreender. É que aquilo que era obscuro, oculto, cheio de névoas, agora fica claro. Esse homem diz: todos nós aqui sabemos uma coisa, e era consenso: Deus não ouve pecadores. Ele quer dizer, mas Deus ouvia os profetas. Deus ouvia as pessoas que eram tendentes a ele. Então, esse homem não pode ser o que vocês dizem. É tremendo como esse ex-cego, da noite para o dia, ele se torna alguém altamente iluminado. É isso que João quer mostrar. Que quem realmente conhece a Jesus é alguém que vai testemunhar. A pergunta é: será que nós realmente conhecemos a Jesus? Aí ele vai dizer: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Ele disse: nunca houve isso. É grande demais. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Foi o que Nicodemo já disse: sabemos que és de Deus. Aí os fariseus não aguentaram mais. Aí, aí foi o máximo. Essa aula de teologia, de olhos abertos, foi demais. Mas a liderança, olha o que acontece. Mas a liderança, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a amar. Aquele homem que eles acreditavam ter nascido já em pecado, por isso ele vivia naquela vida que para eles era uma desgraça. Esse homem que desde o nascimento vivia cheio de pecado, agora é professor deles. E o expulsaram. Expulsaram da sinagoga, expulsaram do hall de membro. Você quer seguir a Jesus, tenha cuidado, porque você não vai ser bem-vindo
em muitos lugares. De gente que imagina que enxerga, mas que só enxergou a religião. E esse homem aqui foi expulso, o excomungaram. E agora não é mais bem-vindo. Os pais ficaram, ele agora não tem mais direito a frequentar a sinagoga, aos cultos do sábado, ele agora não tem mais seu nome no hall de membros, ele agora é considerado alguém que está perdido, ele agora não tem mais os pais, e os pais não querem ter contato com ele para não serem também expulsos. Esse homem agora parece que é pior do que antes. E o expulsaram. Aí esse homem encontra Jesus. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando, lhe perguntou. Jesus chega para aquele homem. Jesus sabe que ele agora está expulso da sinagoga. Família não vai mais lá. Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor? Para que nele eu creia. Quem é? Quem é o Filho do Homem? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Aí ele faz uma profissão de fé. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Creio. Ele disse, eu creio. Creio que tu és o Filho de Deus, o Messias prometido. E o adorou. Esse homem agora faz a sua profissão de fé. Aquele que é rejeitado pela sinagoga e aceito pelo Filho de Deus. Que troca gloriosa. Que troca maravilhosa. Você sair de um lugar que ninguém te dá bola, que você é mais um. Viver com alguém que te viu quando ninguém te via. Que abriu os olhos, não apenas os olhos físicos, mas os olhos da tua alma. E por isso você é perseguido, mas ele vai ao teu encontro. Ele vem ao nosso encontro. E aí ele quer de nós uma profissão de fé. Ele não quer apenas alguém que discursa, mas alguém que crê nele. Ele não quer alguém que fala dele apenas. Nós temos muita gente que fala dele, mas pouca gente que faz uma confissão de fé e diz, olha, eu adoro. E aí prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus diz, eu vou ser a pedra que vai definir os homens, que vai dividir os homens. E ele vai dizer, a fim de que os que não veem, vejam, aqueles que não entendiam, aqueles que viviam na cegueira espiritual, cobertos por uma profunda negridão, aqueles que, como lá na criação, a Bíblia diz, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas um dia, no primeiro Fiat, primeiro ato criativo de Deus, Deus disse, haja luz, e houve luz. Chamado Fiat Lux. Tudo agora passou a ser visto, tudo agora passou a ser enxergado. Havia águas em cima, água embaixo, havia terra, havia sol, lua, havia animais,
causa daquela luz que resplandeceu. Agora essa luz resplandece sobre esse cego. Jesus disse: aqueles que viviam nessa escuridão agora são cheios de visão, de compreensão. Eles compreendem, eles veem, tudo ficou claro, tudo foi clarificado, iluminado. E aí o que que acontece? Jesus diz, João 9, eu vim a este mundo a fim de que quem não vê, os que não veem, vejam. Agora aquela luz resplandeceu sobre isso. A mesma luz que aconteceu lá no Gênesis. Haja luz e houve luz. Agora, aqueles que eram cegos espirituais, aqueles que nada viam, veem. Aqueles que admitiram, que compreenderam a sua cegueira espiritual, agora estão vendo. E Jesus diz, e os que veem se tornam cegos. E aqueles arrogantes líderes religiosos imaginavam que já sabiam, que imaginavam que eram os donos da verdade. Como diz Paulo, os dias de cego, esses em Jesus não conseguiram ver. Os cegos conseguiram enxergar, mas os arrogantes, os que se achavam, não conseguiram ver em Jesus a luz divina. E aí o que, que acontece, como todo sinal? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teriais pecado. Se vocês dissessem, se vocês fossem humildes o suficiente para dizerem, é verdade, nós não enxergamos. Jesus disse, vocês não teriais pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, vosso pecado continua. Jesus disse, olha, se vocês não conseguissem entender, mas vocês dizem que entendem, vocês não querem ser humildes o suficiente, como esse cego, que não via e agora vê. Mas vocês dizem que veem. Vocês não querem descer do pedestal. Vocês não querem admitir a vossa limitação. Vocês dizem que enxergam. Se enxergam, por que, que vocês continuam transgredindo? Se vocês compreendem, por que, que vocês não me veem? Por que a minha luz não brilha no coração de vocês, já que vocês dizem que enxergam? E ele disse, é por isso, porque vocês são incapazes de me ver, incapazes de serem alcançados e perpassados pela luz que eu irradio, é que vocês não são capazes de se arrepender. Vocês não são capazes de ver o pecado de vocês. E por isso esse pecado permanece, porque vocês acham que vocês veem. E porque vocês acham que vocês veem, vocês, como muita gente, acham que não precisa mudar. Triste do homem, triste da mulher que não percebe, que não enxerga, que precisa mudar. Infeliz é o homem, infeliz é a mulher que acha que está tudo bem, obrigado. Triste do ser humano que não consegue enxergar
a necessidade de mudar, a necessidade de dizer: eu sou cego, Senhor, eu não entendo, abre minha mente. Não, mas por causa da nossa arrogância, a gente assim, está falando comigo? A gente está me chamando de cego, de que eu não entendo? Eu entendo, Jesus. Então, já que você não tem condição, não acha que precisa mudar, você nunca vai se arrepender. E se você nunca vai se arrepender, o seu pecado permanece. Ele nunca vai sair daí. E aí agora, nós vamos para João 10, onde Jesus é tratado. João vai dizer que ele é o bom pastor. Só que lembremos que o bom pastor, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, é Yahvé. Diz assim: Adonai Roi Loessar. O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Então aí Jesus agora vai falar, pastor. Vai ter uma parábola, é um machal, que é uma forma de falar em parábola, em alegoria. Ele diz: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo algum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, o que Jesus está dizendo? No mundo antigo, como era a situação? As pessoas faziam assim. No antigo, as pessoas, os donos de rebanho, eles faziam um aprisco, que era um lugar rodeado de pedras, geralmente. Isso aqui era um aprisco, ou um curral de ovelhas. Era um aprisco. Aqui era um curral de ovelhas. Nesse aprisco, era feito um muro de pedras, e esse aprisco tinha uma porta. Tinha uma porta. Esse aprisco tinha uma porta. Então, geralmente, as pessoas numa aldeia, eles pegavam, faziam. ah, então, o que que acontecia? Era feito um curral, esse curral era um curral coletivo. Então, o que que acontece? Era feito de pedras e tinha uma porta. Essa porta era pesada. Então, as pessoas, quando vinham do quando vinham da, eles levavam as ovelhas
para o campo. E aí, de noite, passava um dia, ou até altas horas, até umas horas, dependendo do contexto. Então, eles traziam as ovelhas e cada pastor ia botando as ovelhas aqui nesse aprisco para que elas passassem a noite. Então, as pessoas iam colocando as suas ovelhas aqui nesse aprisco para que elas passassem a noite. Colocavam-se as ovelhas aqui no aprisco e elas passavam a noite. Então, o pastor ia para casa e aqui ficava, nessa porta, um porteiro, que era uma pessoa que os pastores pediam para ficar durante a noite. Então, as ovelhas ficavam aqui, nesse aprisco, aqui dentro. Várias ovelhas, vários rebanhos. Vários rebanhos ficavam aqui. Rebanhos e mais rebanhos. Tudo era colocado aqui. Então, aqui nesse aprisco, tinha vários rebanhos. E aí, quando era de manhã, os pastores chegavam. Eles tinham colocado nome nas ovelhas. Então, o pastor chamava suas ovelhas. E elas, quando ouviam a voz do pastor, elas saíam do aprisco pela porta e elas passavam a seguir o pastor. O pastor ia na frente e elas passavam a seguir o pastor. Ia na frente, as ovelhas iam atrás, o pastor ia na frente, o rebanho ia atrás. Jesus disse: o pastor, as ovelhas ouvem a sua voz, o pastor entra pela porta. Ele disse: mas quem não é pastor não vai entrar por aqui. Quem não é pastor vai tentar pular o muro. O que é isso? Esse aprisco aqui é Israel. É Israel. Esse aprisco é Israel. E Jesus está falando que aquela liderança que está ali agora, essa liderança que acha que é o pastor, são os pastores desse aprisco, Jesus disse: vocês não são. Porque eu sou a porta, vocês não me aceitaram. Então, o aprisco é meu, as ovelhas são minhas. E aí Jesus vai tirar desse aprisco as suas ovelhas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus vai chamá-las através do Evangelho. E as verdadeiras ovelhas são aquelas que vão ouvir a sua voz e vão sair. E vão deixar de seguir aqueles falsos líderes, como Deus já tinha prometido lá em Ezequiel. Ele disse: eu cuidarei da enferma. Se vocês não cuidaram, ai de vós, pastores. Então, esses líderes, Jesus disse: olha, vocês não são pastores de verdade. Vocês não cuidam das ovelhas. Vocês estão aí para fazer o mal a elas. Mas em Israel eu tenho ovelhas.
E ele vai chamar estas ovelhas que estavam aqui dentro do aprisco, as ovelhas aqui, e vai chamar. Ele é a porta. Ele vai chamá-las e elas vão sair desse aprisco e elas vão agora ter um pastor de verdade. Não um fariseu, não um saduceu, não um sacerdote que está mais para o lado romano, mas elas vão ter um pastor, um bom pastor. E aí Jesus vai dizer agora, que aquele povo não entendeu isso, que Jesus está tirando essas ovelhas desse aprisco. Não entendeu que eles eram, né? Que eles chamaram as ovelhas, que eles até ameaçaram, mas as ovelhas de verdade não creram, não ouviram, porque eles não são pastores, eles são estranhos. Jesus disse, esse povo aí, essas ovelhas, ele vai usar coisa muito comum, que era o pastor da ovelha, que colocava o nome da ovelha, que a ovelha estava tão íntima com ele, e ela só seguia ele. E aí, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora, Jesus não é mais só o pastor. Como eles não entenderam, Jesus disse, eu sou a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Está dizendo, olha, vocês que estavam aqui antes, vocês, liderança falsa, vocês, fariseus, saduceus, vocês que dizem que estão aqui antes, vocês são ladrões e salteadores. Aí ele disse, mas as ovelhas, os verdadeiros judeus, não lhes deram ouvido. Esse o povo não deu ouvido, os verdadeiros não deu ouvido a vocês. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse, eu sou a porta. Ele vai dizer, para esse o porteiro abre. Então, o pastor era aquele que chegava de manhã e aquele porteiro estava lá, no aprisco. Então, o porteiro sabia que ele era o dono das ovelhas. E o porteiro abria, mas jamais abriria a porta para alguém que não fosse o pastor. O Espírito Santo jamais revela um líder que não seja o verdadeiro pastor. O Espírito Santo só vai revelar que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Nós precisamos mais que nunca colocar Jesus no centro, no lugar que ele é devido, como o sumo pastor das ovelhas. Porque é só esse que pode abrir e nos tirar da visão. Porque é só esse que pode nos separar daqueles que não enxergam. Porque é só esse que quer ser pastor das nossas almas, das nossas vidas. Porque a ninguém mais o porteiro abre. O porteiro não abre para estranho. Nós temos um monte de líder estranho. Jesus disse a esses, as ovelhas não ouvem. Se você é ovelha de Jesus Cristo, você não vai ouvir a esses líderes estranhos, com suas doutrinas estranhas, com seus modos estranhos, porque você não os conhece. Aí Jesus diz, eu sou a porta. Agora ele é a porta. Ele era o bom pastor, agora ele é a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então, assim como naquela época de noite, as ovelhas eram guardadas, protegidas, dos ladrões, dos animais selvagens, das feras, das bestas, e durante o dia elas saíam. Jesus diz em mim, você vai ter segurança, porque você vai ter alimento da alma, você vai entrar, vai sair, você vai ser salvo. Ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Aqui tem uma grande definição de salvo. É uma pessoa agora que entrou por ele, que creu nele. Jesus é o centro. Não há outro caminho, não há outra porta. Salvo. Ele diz, você entrará e sairá. Você terá segurança pela liberdade e achará pastagem e encontrará descanso. Assim como o ser humano, quando tem aquilo que ele necessita, ele está tranquilo, a sua alma está aquietada. Assim, a ovelha, quando ela sabe que ela tem segurança, ela pode entrar, mas ela não é aprisionada, porque ela pode sair, porque ela vai ter um pastor que vai no outro dia lá, estar preocupado com ela durante a noite, em guardá-la, em protegê-la. Mas esse mesmo pastor maravilhoso sabe que ela tem necessidade de sair para buscar comida, para buscar alimento, para suprir suas necessidades. E é um pastor que sabe onde vem paz. Então, essa ovelha que tem esse tipo de pastor, ela está aquietada, ela está tranquila. Jesus é esse ser que sabe que a vida tem momentos da noite, que sabe que a vida tem momentos de trevas, e que ele vai nos esconder ali no seu aprisco, mas ele sabe que pela manhã nós temos necessidades, e ele vai lá, e ele bate na porta, e o porteiro abre, e ele se preocupa, e diz, eu me preocupo com vocês. E aí a pessoa, quando tem esse tipo de pastor, que sabe que ele é a porta, esse tipo de pessoa é salva, transformada, é salva das feras, é salva dos fariseus da vida. E aí Jesus vai dizer agora o ladrão, e o ladrão aqui que muitas vezes a gente pensa que é o diabo. Nesse texto aqui, são os fariseus, são os líderes religiosos. Aqui, se você observar, é claro que o diabo pode estar por trás, mas esse é um texto que não fala do diabo. Esse é um texto onde, no seu contexto, Jesus está criticando os líderes religiosos que se opõem a ele, que, que se acham dono das ovelhas, dono do aprisco. E aí Jesus diz, o ladrão vem somente para matar, para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo, olha, esses falsos líderes aí, eles só vêm para roubar. Eles estão interessados em lucro. Se você não se cuidar, eles matam. Veja o caso do cego. Veja o caso que eles expulsaram, que eles já quiseram matar Jesus. Jesus disse, essa turma aí mata, essa turma aí é barra pesada. E
Jesus disse, e eles vêm para destruir. Jesus disse, agora o contrário desse povo aí, o contrário desses falsos líderes, eu, eu vim para que vocês tenham vida, vida em abundância, vida eterna, vida com paz, vida que sabe que Deus não esquece de que existem noites em que a gente precisa de um abrigo, de um apreço. Existem manhãs onde a gente precisa de alguém que nos guie, de alguém que diga onde é que tem paz, de alguém que diga onde é que a nossa vida vai ter sentido. E aí Jesus agora vai voltar de novo a metáfora do bom pastor. Eu sou o bom pastor. E ele disse, sabe quem é o bom pastor? Então veja, aqui não está falando de Satanás. Está falando do bom pastor, Jesus Cristo, em contraste com os maus pastores, fariseus e saduceus. Eu sou o bom pastor. Meu povo calando alto. Aí ele diz, quem é o bom pastor? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse, vocês, líderes, vocês não são os bons pastores. Vocês não são os pastores que vocês acham. Vocês não são os líderes. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Aí Jesus agora vai contrastar o pastor verdadeiro com os mercenários, aqueles que trabalham por salário. O mercenário é diferente do ladrão. O ladrão quer fazer o mal. O mercenário simplesmente não está nem aí. Ele é alguém que está ali só pelo dinheiro. Ele é alguém que não está cuidado, preocupado com as ovelhas. Eu acho que não vai mais sair. Então, o mercenário é alguém que tem um salário, ele faz, não tem, ele vai embora. Ele não está preocupado. Aí Jesus diz: o mercenário, veja o contraste, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, então as ovelhas não são dele. Vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Jesus está dizendo: olha, vocês são ladrões e salteadores. Mas vocês também são mercenários. Vocês só se importam com o lucro. Vocês não estão preocupados com as ovelhas. Vocês não estão preocupados com o povo. Vocês não as protegem. Elas estão aí, endemoniadas, doentes, cegas. E vocês não cuidam, não ajudam. Porque vocês não são donos delas. Na verdade, se vocês fossem donos, vocês cuidariam delas. Vocês são apenas trabalhadores que estão aí dispostos a comer a lã da ovelha. Aí, se eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Jesus disse, eu sei quem são minhas ovelhas. Eu as conheço, eu sei quando elas estão doentes, eu sei quando elas estão sofrendo, conheço o seu andar, o seu deitar, o seu levantar. E elas também me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, eu deu a vida pelas ovelhas.
É o seu sacrifício. Aí ele vai dizer uma coisa tremenda. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus está dizendo, olha, eu estou chamando as ovelhas que estão no aprisco de Israel. Ele diz, olha, eu estou chamando as ovelhas deste aprisco, Israel. Ele diz, eu tenho umas ovelhas aqui em Israel. Aqui, ele diz, eu tenho ovelhas em Israel. Desse aprisco eu tenho em Israel. É um aprisco. É o primeiro aprisco. Jesus, através da pregação, está tirando ovelhas deste aprisco. Mas Jesus diz que tem outro aprisco, um segundo aprisco. Um aprisco agora que são os gentios. Os gentios. No mundo gentílico, Jesus tem suas ovelhas. E aí Jesus diz que vai tirar, já chamou as ovelhas deste aprisco de Israel, chamou-as para fora, então as ovelhas dele já são aquelas que saíram e o seguem, e ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, estão lá nos gentios. E ele diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, um pastor. Jesus diz agora, eu vou criar a igreja. E a igreja, ela vai ter ovelhas que saíram, que ouviram a voz do pastor, e saíram daqui de Israel, e entraram aqui, e ovelhas que saíram desse outro aprisco, dos gentios, elas também vão ouvir. Como é que a gente sabe que é ovelha de Cristo? Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não ouve o chamado, quem não compreende, não é ovelha. Então, os de Israel que ouviram, já entraram no aprisco. E Jesus está chamando judeus e gentios para terem o seu rebanho. E haverá um só rebanho de judeus e gentios aqui, e um só Senhor. Agora há um rebanho e um Senhor. Há um só rebanho, um só Senhor. Rebanho, um Senhor. Um rebanho, Senhor.
Esse rebanho é formado de pessoas que saíram de dois apriscos. Do aprisco de Israel saíram ovelhas. Então, Jesus chega e primeiro ele chama, ele quer fazer um rebanho. E aí ele vem e prega. E através do evangelho ele chama as ovelhas para saírem do aprisco de Israel. Então, o verdadeiro Israel são aqueles que ouviram e creram, e eles vêm aqui para serem o rebanho do Senhor. Mas Deus não esqueceu dos gentios. Deus não esqueceu daquele povo que era esquecido. E Jesus chama, ele disse, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, são gentios, e eles vão ouvir minha voz, e haverá um só rebanho, pastor. E haverá um só rebanho e um pastor. Aí ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para reassumir. Tenho condição de dar minha vida. Aí ele diz, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus não foi mártir. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-lo. Este mandamento recebi de meu Pai. Tenho poder para dar minha vida. Tenho poder para voltar a viver. E agora vai haver aquilo que acontece sempre depois de um discurso. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que eu ouvi isso? Então, um grupo agora tem, como sempre vai colocar isso. Um grupo chegar a essa conclusão, ele tem demônio. O que vocês estão aqui ouvindo? Mas tem outro grupo. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A pergunta é, em que grupo você está? Naquele grupo que acha que Jesus é um louco? É alguém que não merece ser ouvido? Ou naquele grupo que diz assim, rapaz, eu parei para pensar. Descobri que a fala desse homem, a mensagem dele, resplandece nas trevas. Ele é o bom pastor. Quem é o seu pastor? Quem é? Porque Jesus não diz que a gente não deve ter um líder, um ser humano, mas nós temos que ter ser humano que são exemplos, que são semelhantes ao bom pastor, que dão a vida pelas ovelhas, que não querem tirar, que não são mercenários, que são servos do bom pastor. Que tipo de líder é o que você segue? Hoje, João nos convida a seguirmos a Jesus Cristo. Alguma pergunta, irmãos? Então, pessoal, não esqueçam, daqueles que vão assistir pelo YouTube, de colocar lá presente e dar o like, colocar o gostei. E se você não é inscrito, se inscreva. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Paz, senhor, irmão.